Fala, meus queridos, beleza? Thiago Mangrich aqui, seja muito bem-vindo a esse mundo fascinante da fotografia e do vídeo, onde cada clique conta uma história e cada frame captura um momento único de nossas vidas. E o programa de hoje, cara, é um programa muito especial para mim. Porque quando você vê o sucesso do seu amigo, de pessoa querida, que a gente teve a grata oportunidade de se conhecer na faculdade, eu tive a honra de fotografar o casamento dele. Cara, isso não é pra qualquer um, mano, entendeu? Então eu me sinto muito privilegiado, eu sou um escolhido de Deus pra hoje estar aqui, poder falar com esse cara. Gutão, tu participou, eu acho, né, desse momento junto no casamento, tu faz parte dessa história também, né, cara? Com certeza, foi uma honra poder participar do casamento do nosso convidado aqui. E também tenho amigos em comum com o nosso convidado, também o nosso grande amigo Bento. Pô, então, salve pro Bento aí. Esse podcast tem muita resenha pra gente conversar aqui. Com certeza. E eu vou falar, sabe com quem? Com o Lui, meu brother, cara. Obrigado, irmão. Obrigado por você nos dar essa oportunidade. Um cara que pra mim é uma inspiração, né? Um cara que eu admiro desde a faculdade, né? Teu casamento, né? Agora recentemente na paternidade. E aonde, cara, você tá chegando, cara, você tá voando. Então, mano, eu fico muito feliz de você ter essa agenda aqui com a gente. Obrigado. Boa, putz, muito obrigado, Guto, Thiago, pelo convite especial. Tava ansioso aí pra esse dia chegar. E muito bom estar com você. Claro, nos conhecemos na faculdade faz tempo. Faz um tempinho. Na falecida Sesc, né? A saudosa Sesc. A saudosa Sesc, mas foi fantástico, assim. Acho que um cara que tava super por dentro das aulas, né? Era o Thiago, era o Mangrich, porque tinha aulas de fotografia, com toda coisa relacionada à comunicação, e eu era um cara muito mais por fora da faculdade, eu nunca esqueço disso, assim. Então, foi uma honra estudar com esse cara também, enfim, muito legal estar aqui. Cara, isso a gente, sem falar das peladas que a gente jogava lá no Kretzer, né? Saía da faculdade, ia jogar uma bola com o Marcelo, né? Marcelo Nunes também. Marcelão, um grande abraço aí, né? Participou do nosso podcast, super bacana. Mas, assim, ver os amigos de faculdade, né? A gente depois poder fotografar um momento muito especial. Você participou de um casamento do Bernardo, né? Do Benegão, com a Jéssica, também agora pai recentemente. Então, poxa, tem todo um envolvimento. Mas hoje, cara, te ter aqui e ver o sucesso que você se tornou pela pessoa que você é. Como que foi o Lui da faculdade até engrenar hoje no teu próprio negócio? Como é que foi essa jornada? Boa. Acho que na faculdade eu estava completamente perdido, assim como jovens, né? De o que eu vou fazer. Na verdade, eu fiz agronomia na UFSC por um ano, abandonei, né? E acho que não tinha um mentor de carreira para conseguir falar, putz, esses são os caminhos. Não existia LinkedIn nessa época, 2007, 2008 e tal, não existia LinkedIn para a gente se basear. Essa era de cursos e etc. não era tão bacana como é hoje, né? Para tu conseguir ter isso tudo em geral. Então, eu nunca tive essa pessoa mentora de carreira, assim, para direcionar de certa forma. Então, fiz um curso que eu não curti e tal. E depois entrei na comunicação com você, né? Com a galera toda, para me formar. Só que eu fiquei muito rondando como uma pessoa de comunicação em empresas, assim. Assessor de comunicação da Arquidiocese de Florianópolis, da Igreja Católica, né? Assessor de comunicação de uma empresa de agronegócio, agência. Então, fui muito rondando, só que até estágio na biblioteca da UFSC, eu entendi, fazendo isso, o que eu não queria. E eu acho que, às vezes, o que não se quer é tão importante quanto se quer, né? Quando eu estava na Arquidiocese, na igreja mesmo, eu fiquei pensando, putz, o que seria o oposto disso em níveis de aprendizado, assim? Eu gostava muito e tal, até hoje toco violão na missa e tal. Essa coisa de grupo de jovens é muito importante para mim também, mas o que é o oposto em termos de velocidade, de aprendizado e etc. E na época, RD, Resultados Digitais, uma empresa hoje RD Station, né? Tava bombando aqui em Floripa. Os amigos que estavam lá mostravam, tipo, essa gurizada, juventude, né? Uma galera jovem entrando. Isso me chamou muito a atenção. E aí eu entrei nesse mercado startupeiro em 2014. Eu rodei no processo seletivo. Eu fiz um processo mal feito, achando que o mundo ia ser sempre... Eu ser reativo ao mundo, as pessoas me devem algo, o mercado me deve algo. Fiz um processo e não passei. E aí fiquei mordido assim por um ano, estudando muito inbound marketing, que na época era parte do produto deles, né, a metodologia que eles usavam. Estudei muito por um ano, lia todo dia o blog deles,
né? Praticamente um ano, 10 meses, e refiz o processo seletivo e passei. Então, esse foi meu início. Foi, tipo, quase um vestibular pra mim, de tipo, tá, peraí, não passei de primeira, quero que eles me abram outra porta aí depois de um tempo. E aí, entrei como Customer Success Manager, o nome em inglês eu não sabia nem direito o que era. Nem eles na época, né? Tipo, sabiam direito, tipo assim, como a gente tem hoje, uma forma mais estruturada. Então, foi esse meu início aí nesse mundo startupeiro de tech aí que eu me encontro há 10 anos, quase 10 anos agora. Cara, isso é muito legal porque a gente começa a ver algumas profissões surgirem por conta da internet, por conta, né, de você, às vezes, talvez ter um site, ter um... eu digo isso com uma propriedade, porque depois que eu desenvolvi o meu site juntamente com a Epix, com a Banlec, eu construí uma solução e mostrei para o meu cliente algo que talvez um blog, não, né, um WordPress da vida, ou qualquer uma rede social, não traz, né, não mostra. E obviamente que depois que você começa a perceber que, tipo, um site, depois ter uma jornada de cliente, de sucesso e etc e tal, começa a surgir, como hoje tem Storymaker, pessoa que só trabalha com celular e faz, cara, produções incríveis. Como que foi tu enxergar isso 10 anos atrás para frente? Digamos, se a gente voltar lá, puxa, tu imaginou tu chegar onde tu chegou lá atrás? Como é que era a visão de negócio? Porque era uma coisa que não era palpável, né? Não tem uma carreira solidificada, era algo novo. Como que tu viu essa jornada dentro desse nicho? Eu acho que, tipo, na empresa já tinham por mais que eu tenha entrado no começo da RD, né? Em teoria, já eram 100 e poucas pessoas. Não foi tão no começo assim. Se eu passasse no primeiro processo, talvez seria um pouco mais. Mas eu acho que Scott Adams, que é aquele autor de Dilbert, aquela tirinha do cara com uma gravatinha assim no escritório, aquelas tirinhas em quadrinhos, o autor do Dilbert, ele fala que tem coisas na vida que não são metas, mas são sistemas contínuos. Então, meta, sei lá, vou na academia, quero perder 10 quilos, é uma meta. Quero casar e quero perder 10 quilos. Eu posso conseguir fazer isso, depois provavelmente, se isso não se tornar um hábito, eu volte com esses 10 quilos depois, por exemplo, né? E da mesma maneira, eu acho que na carreira tem coisas que são sistemas e não metas exatamente. Tipo, quero ser líder. Tem muita gente que chega, às vezes, hoje, onde eu ajudo a crescer, né, o time de sucesso do cliente da Convênia, que eu tô até com a marca aqui. Quero ser líder, quero crescer e etc. Mas, putz, como é que tá o hábito, o dia a dia, o sistema que você tá criando? Por que eu falo isso? Na época de RD, muitas palavras em inglês vinham no dia a dia, muita coisa que eu não entendia. Product Market Fit, Lifetime Value, não sei o que, putz, que é isso tudo, assim? Vou ficar para trás, né? Eu pensava. Sim. E aí eu construí um blog tosco, assim, sabe? Muito inicial, para eu registrar esses aprendizados que eu tinha. Eu ouvia essas palavras, eu ouvia uma palestra, tinha um evento do RD Summit, tinha um podcast que na época não era nem moda direito, nem Spotify acho que a gente usava, mas basicamente eu comecei a registrar essas ideias tempos a tempos. Hoje o blog está com 500 e poucos posts, quase 10 anos de coisa. Então, essa escrita, digamos assim, começou a me diferenciar em certos momentos. Assim, pô, o Luiz escreve bem. Ele sabe escrever. Então já escreve o nosso post de blog para a própria RD. Legal. Tava eu lá escrevendo para eles. Uma vez teve uma apresentação que acho que foi uma virada bem grande, assim, sobre criatividade, que eu fiz uma apresentação para a empresa, para as pessoas que estavam ali ouvindo, umas 30, 40 pessoas na época, que alguém falou, cara, ele consegue treinar os outros, ele consegue educar os outros, ele não é mais um fazendo reunião. Então vamos puxar ele para a área de educação, que agora a gente está precisando por causa de um novo nicho. Então, são coisinhas que tu vai fazendo como hábito, praticamente um sistema contínuo, e, eventualmente, a sorte, né? vai batendo a porta de coisas assim. Então, acho que me destacar na RD na época, acho que foi muito devido a isso. A criação de conteúdo, a educação de pessoas e aí liderança chegou logo depois em outra empresa em seguida e a coisa foi acontecendo. Então, eu acho que é isso. Se a gente tiver disciplina e liberdade, eu adoro essa frase. Jocko Willink que fala, um autor, e o Legião Urbana também bota na música, mas eu gosto muito dessa ideia, assim. Então as coisas foram acontecendo porque existiu essa disciplina, esse sistema. Sim. E hoje, cara, para dentro, vamos tentar levar isso para dentro de um estúdio fotográfico, né? Onde o fotógrafo, às vezes, ele é multifaceta, ele tem que bater o escanteio, tem que cabecear, tem que defender, tem que voltar e etc. Como que um fotógrafo ele pode pegar esse sistema, pegar essa ideia ou construir um ecossistema, construir uma jornada para um cliente, porque hoje tu é muito especialista nisso,
né? Qual que é o desafio, qual que são as primícias para dentro de uma empresa, dentro de um negócio? Aí a gente pode talvez falar de um nicho específico, de número X de pessoas ou maior, enfim, que tu já conseguiu aconselhar e que tu, poxa, cara, eu tenho esses cases aqui que comprovam que esse sistema de fato funciona. Cara, legal. Eu acho que jornada, quando eu trazia muito ideias em workshops, assim, de jornada, eu botava o gato da Alice nos País das Maravilhas, né? Tipo, putz, quem é esse? Ah, o gato. O que ele fala? Quando a Alice está perdida, ela fala, putz, estou perdida, me ajuda. O gato fala, ok, te ajudo. Qual é teu ponto B? Qual é o teu destino, né? Eu te ajudo, só falar o ponto B, onde é que tu quer ir? E a Alice, não sei, pô, tô perdida. E ele, se você não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Se você não sabe o ponto B, qualquer caminho serve. Se você não sabe o que o cliente quer chegar, onde é que ele quer chegar, independente se é um fotógrafo, se é um software, seja lá o que for, qualquer coisa serve, qualquer interação serve. Então, entender esse desejo, esse sucesso para o cliente, o que é sucesso para ele, realmente com, de repente, uma sessão de fotos, alguma coisa do tipo, entender isso, até como a gente fez, né? Quando você tirou minhas fotos, para que você quer isso? Não, você não começou a tirar, né? Tipo, pegou lá no estúdio, mas simplesmente perguntou o porquê, o que você vai usar. Na época eu estava atuando somente em consultoria e tal, né? Até iniciando e tal, site novo, não sei o quê. Eu falei, putz, preciso de uma repaginação e etc. Então, as tuas fotos, tu pensou as luzes e os pontos voltados a isso. Isso é muito do ponto B que o Lui queria quando foi fazer as fotos no estúdio naquela época, né? Então, qual é o ponto B do seu cliente? E a partir disso se constroem etapas específicas, né? Eu gosto de jornada de falar que ela é um mapa que a gente pode mapear para os clientes, seja em software, seja num fotógrafo, do passo a passo. Então, de repente, o primeiro passo ele vê o teu site ou rede social ou mídia paga. É um passo de aprendizado e descoberta, ou ele vai estar entendendo mais. Vai clicar e vai para o site de vocês. É uma próxima etapa da jornada. Legal. Você que vai interagir. Opa, essa é outra etapa de contato, de conexão, de repente. Vai para a próxima etapa, de orçamento. Não sei. Etapas que cada fotógrafo, cada pessoa que está ouvindo pode, né, montar o que seria essa jornada. Só que o mais massa não é só criar as etapas e deixar na parede ali, mas pensar qual é a duração de cada etapa. Duração máxima. Putz, a etapa de conexão ali tem que ser em um dia. Então, eu tenho que responder em tantas horas ali no máximo. O meu SLA para a resposta é tanto. Será que eu boto um robô e automatizo essa parte do WhatsApp? Putz, automatizo. Então, vou atrás de uma ferramenta. Tem que ser mais rápido. Interessante. E aí vai. Então, quanto tempo demora até chegar a parte de entrega, de repente? Eu não sei se é a última entrega dos materiais ou indicação. Indica um amigo e ganhe mais uma sessão. Qualquer coisa desse tipo para quem está começando agora. É sistematizar, literalmente. Botar tudo em caixinha para entender como levar essa pessoa até o ponto B e conseguir mais cliente ao longo do caminho. É basicamente isso. E a gente faz isso para software, né? Dentro da Convenio hoje tem o onboarding, que é a fase inicial, a implantação. Tem o ongoing, que é a próxima etapa depois que se acaba a implantação. Tempo limite, definição de sucesso muito claro para o cliente. Literalmente, vendas fez isso muito bem. Marketing digital, que a gente aprendeu o funil. Sim. E pós-venda também tem que ter. Então, minha era de sucesso do cliente aí, pós-venda, ela entra nessa pegada. Que massa, cara. Pô, tô falando isso, cara, eu fico pensando assim, pô, eu tô às vezes deixando a desejar em alguns pontos, porque, obviamente, a gente só pensa naquilo talvez fotograficamente, né? Porque eu acho que, falando aqui do nosso negócio, foto, vídeo, um filmmaker, etc., o cara pensa muito na luz, aí ele pensa numa composição, ele quer ser reconhecido por isso. Quando ele é reconhecido, cara, ele acaba deixando a desejar em finalizar com o cliente, né? Entregou as fotos, fechou, beleza. E ali ele deixa, talvez, essa bola quicando para, como tu falou, cara, pô, você, né, se tiver interesse de, né, pode me indicar para alguém, a gente, um segundo insight dá um desconto, ou coisas do tipo. Isso, a gente, como é que eu posso parar para te perguntar assim, é normal as pessoas passarem e não perceberem isso? Porque eu sei que tu trabalha com grandes empresas e tudo mais, mas na tua visão geral, qual é o cuidado que a pessoa não tem, que ela acaba deixando de fazer, e é uma coisa tão simples, é um arroz com feijão? Ótimo ponto. Eu adoro mostrar um slide que, em vez de a gente ver funil, como sempre viu, né? Tipo, ele literalmente de forma vertical, a gente vê um funil desses de marketing, venda, fechou com a gente, show de bola, fechamos juntos ali o orçamento. Ele é uma gravata borboleta, porque ele tem um funil normal, virado horizontalmente assim, e ele engorda depois. Como é que ele engorda depois?
Então, por exemplo, depois da primeira transação, né, do primeiro pacote que alguma pessoa compra, por exemplo, trabalhar com um programa de indicação, trabalhar com uma próxima sessão, vamos atualizar ela, então deixar daqui a um ano, a gente já deixa marcado, vamos amarrar com outro produto ao longo do caminho, né, fotos de retoque, ou tipo, tua família, cara, algum aniversário, alguma coisa, não sei. Dá para sempre amarrar as coisas para engordar esse funil depois. Então, um cliente, às vezes indica 5, às vezes ele faz mais de uma sessão contigo, só porque tu organizou melhor a bagunça ali, depois da primeira transação que ele teve, entendeu? Então, seja no modelo de assinatura do cliente paga mais, fazer upsell, né, cross-sell, upgrade, essas palavrinhas em inglês de pagar mais do que paga hoje, seja no modelo de recompra, que o cara vai comprar uma vez e pode comprar mais vezes de você ou indicar pessoas, como a gente falou, sempre tem essa oportunidade para engordar essa gravata borboleta, como eu falei, para um funil ir crescendo e tu vê, putz, com meus atuais clientes ou que já transacionaram aqui, que já pagaram, eu consigo gerar uma receita absurda e não preciso gastar tanto em marketing. O CAC abaixa, o custo de aquisição para o cliente abaixa, porque os próprios estão, é quase um ecossistema que você falou, né? De gente se indicando de alguma maneira e tal. Então, esse pós-venda, esse pós-transação, esse pós-primeira compra que seja, no modelo de fotografia, ele pode ser super pensado, né? A galera não pensa muito, mas... Cara, e como é que a gente faz, assim, não sei se... Porque o Customer Success é algo que eu... não sei, não é novo, porque já tem um tempo, mas para muita gente, para fotógrafo, para outros segmentos, o pessoal ainda não consegue entender muito bem, porque é o que a gente está falando até agora aqui. Mas como que as pessoas podem buscar um profissional? Como que elas podem, talvez, ter algum conhecimento a mais para entender como que funciona? Porque tu falou, cara, poxa, eu posso engordar, eu posso criar uma quantidade maior de lead, eu até posso fazer talvez um primeiro patrocinado, um primeiro post, né? E aí a gente tem aqui um grande parceiro, né? O Marney da Epic, da cena digital, que faz aí um trabalho de estratégia para mim e consegue entregar aquilo que eu pedi para ele, que realmente, mas, né? Que a gente foi combinado e foi feita uma estratégia. Mas, cara, eu poderia fazer mais coisas, né? Como que eu posso buscar esse conhecimento? Onde que a gente consegue? A gente procura no chat GPT ou não? Ou a gente tem um profissional que vai poder nos ajudar nisso? Legal, eu acho que existem alguns caminhos, assim, para casos B2C, para empresas que vendem para pessoas, né, seres humanos, enfim, ao longo do caminho. Normalmente as pessoas estudam experiência do cliente, né? Fala muito Customer Experience, Customer Success, que é um pouco mais o meu nicho, que é um pouco mais B2B, é o que eu trabalho muito com software, muito com tecnologia em geral. Mas procurar esses tipos de conhecimento é muito interessante, né? Para vocês que são mais B2B ou têm contas maiores e tem uma pessoa que vai fazer reuniões com os clientes e tal, eu indico mais o ladinho de Customer Success. Eu tenho um livro escrito, né, Estruturando Customer Success, está na Amazon e tal. Ele vai um pouquinho mais guiado para o B2B. E se você é mais do B2C, por exemplo, uma agência, fotografia muitas vezes, ou está fazendo transações específicas que não são assinatura, né? Vai um pouquinho mais para a era do CX, do Customer Experience. Então, são coisas que se complementam e tal. Então, tem muito livro, muito autor bacana, assim, que hoje fala, e vale a pena. YouTube tem muita coisa, para falar a verdade. Procura Customer Experience, Customer Success, vai ter muita coisa legal já para consumir, digamos assim, né? Eu também tenho um podcast, por exemplo, né? Não com esse estúdio lindo aqui, mas remoto, falo muito sobre isso faz tempo também, então acho que tem que beber dessa fonte. Acho que um fotógrafo hoje em dia não deve beber só da fonte de fotografia e como fotografar, mas ele tem que saber de business, tem que saber de jornada do cliente, é outro nível, digamos assim, que tem que se chegar. Então, estudar CS e CX não vai fazer mal, vai só gerar insight legal para a empresa. E nesse insight que talvez tu estudou, tu foi atrás, tu buscou, e o teu posicionamento que tu teve, assim, como tu até comentou anteriormente, como que as imagens, né, para uma empresa, talvez para uma jornada, talvez para uma solução, até mesmo de um software, não sei, que tu sentiu a diferença, que você percebeu que, cara, foi um investimento que me teve algum retorno, porque a gente tem experiências com alguns clientes que, tipo, beleza, fiz por fazer, porque eu queria e, cara, resolveu meu problema e tá tudo certo. Só que a gente teve outras experiências de pessoas que já relataram aqui e, cara, o nível da quantidade de pessoas aumentou nos seus, né, canais, YouTube, TikTok, etc e tal. As pessoas começaram a consumir um pouco mais porque ficou mais agradável, ou a foto passou alguma informação. Qual que é a tua experiência em relação a isso? Como que tu percebeu se mudou, não mudou, se ajudou, não ajudou? Cara, acho que hoje em dia tem um mix de sentimentos, assim, depois da pandemia. Antes a gente tinha cursos online, Hotmart, existia, óbvio, né?
e gente bombando e etc. Na pandemia, parece que todo mundo ouviu. Todo mundo pode fazer um curso e tal. E ficou... A gente tem bastante curso online, né? Tipo, cara, muita gente lança, muita gente até se dá mal e etc, né? Então, é muita coisa. Então, é um barulho dessa questão das pessoas criadoras, né? Creators Economy, essa economia dos criadores, digamos assim. É um barulho de muita gente fazendo. Se tu tá no LinkedIn falando de CS, vai ter outras 15 pessoas no mesmo dia fazendo post também. Então, é um barulho. O CAC é maior, o custo de aquisição para cliente deve ser uma batalha muito maior, mídia paga hoje em dia do que era 5 anos atrás. Então, cada vez mais fica nessa pegada. Diferenciação e posicionamento, manifesto, a maneira com que você se vende para essas coisas faz uma diferença gigante. Então, se eu tiver uma fotos, né, profissionais, né, como a gente fez aquela época, eu vou trazer isso numa proposta. Vai ser uma proposta que vai ser mais legal, não vai ser feita no PowerPoint ali que o cara fala, nossa, vai ser diferente, eu vou apresentar um negócio bacana, sabe? É o mínimo, eu acredito que seja o mínimo para essa diferenciação acontecer, porque creator, todo mundo é. Todo mundo é creator, cara. Às vezes pode pegar tua prima de 15 anos fazendo selfie lá, gravando, ela é uma creator, pode estar influenciando pessoas ao longo do caminho, pode estar crescendo suas contas, todo mundo é. Agora, essa diferenciação, quando é profissional, no meu caso ainda B2B, sempre vendendo para empresas ao longo do caminho, né? Hoje, como eu falei, estou na Convênio, participei do processo seletivo e tal, pode ter feito a diferença, ter uma foto no LinkedIn um pouco mais legal. Essa pessoa se preocupou um pouquinho a mais, ela é diferente de outros candidatos, e aí vai. Eu estava ouvindo uma entrevista com o Álvaro da Lynx, uma escola de negócios, né? Ele falou que, enfim, quando eu estava empreendendo, estava com uma calça verde, assim, meio tosca, assim, meio pijamão, assim, e falou pro pai dele, pô, pai, não sei o que, aqui eu faço isso, e olha só, a gente tá crescendo tanto. E o pai dele, ele conta que deixou uma carta para ele, antes de viajar, né, deixou uma carta que escreveu, cara, pode usar a calça verde, né, tu pode estar com ela, mas imagem é tudo. Se tu quer ter cliente, se tu quer crescer, se tu quer se diferenciar de alguma maneira, cara, saiba que seria um momento de maturidade que tu tem que dar alguma virada específica, né, digamos, em alguns dos pontos. Então, eu acredito que imagem passa muito por isso, assim. Eu agradeço a cada momento, né, que eu posso usar hoje a imagem que você fez ali. Não, e é muito massa, cara, assim, ver toda essa, né, esse sucesso teu, essa conquista que tu tens tido de liderar equipes ou de estar à frente de projetos grandes, de grandes nomes, de grandes players aí do mercado, desde de educação, enfim, de tudo que, né, tu pôde me compartilhar em algum momento. E ver um outdoor, né? Lá, a foto que eu fiz do Lui tá no outdoor. E isso eu acho que gera um impacto, talvez visual, para quem tá vendo. Até não é uma questão de comparação com outras pessoas, mas, cara, a gente vê que, peraí, o cara tem um cuidado. Tem um cuidado com a sua estética, com a sua imagem, com a informação que ele quer passar. Porque eu acredito que isso também te ajudou a abrir portas para, cara, tá em grandes nomes aí do mercado. Ser citado por Joel J, né, por conta do teu livro, por conta da tua informação. Então, eu acho que tudo isso é uma grande sinfonia que você tem que estar sempre regendo para não desafinar, né? Para não deixar... Porque, às vezes, a informação que tu queres passar, ela é muito importante. Ela é um diferencial, é uma expertise que tu tem, que tu se dedicou. Mas, às vezes, há uma imagem que, às vezes, a pessoa vai te olhar e diz, poxa, mas a pessoa acaba te julgando pela imagem. Eu não sei se tu teve essa experiência de, tipo, cara, né, eu tenho esse meu conteúdo, é algo que eu já... Meu blog, etc e tal, bastante conteúdo que eu passo para as pessoas, mas depois que eu tenho uma imagem, parece que teve mais valor. Sim. Né, porque eu percebo isso. Depois que eu coloquei uma foto minha, que eu não era mais com a câmera segurando na mão, parece que a pessoa já me respeita um pouco mais, porque, cara, eu não preciso estar com uma foto no perfil segurando uma câmera. Eu preciso mostrar a minha empatia, mostrar o meu conteúdo através de uma imagem. Isso acontece contigo? Isso já aconteceu contigo? Não sei se tem alguma coisa que, pô, isso aqui realmente valeu a pena um investimento numa fotografia. Porque a gente tem um mercado enorme, cara, de retratistas aqui, e a galera não tá entendendo a potência que é isso, né? Acho que faz total sentido, assim. Eu, tenho, sei lá, 1,70, uma cara de criança faz um bom tempo, tirando agora... Desde que nasceu? Como pai, né? Com olheiras a mais agora. Mas, tipo, sem sacanagem, assim. Acho que a gente tem que batalhar por esse ponto, né? Imagem vale tudo. Então, eu acho que ter esse tipo de coisa para fazer... Aquele evento do Outdoor, que até o Thiago falou agora, né? Foi em Blumenau. Eu nem sabia que eles iam fazer isso. Eles pediram somente, né, as imagens.
eles devem ter pensado, putz, dos palestrantes, quais imagens mais bacanas, de repente, mais atualizadas, mais legais para compor esse outdoor e tal. Isso daqui, aquilo dali. Então, ter uma imagem dessa faz uma diferença gigante. E eu acho que isso é muito interessante, né? Na vida remota, eu vivo muito com times remotos. Meu time é remoto, então estão espalhados pelo Brasil lá dentro da Convênia. A gente, nessa coisa remota, às vezes pula algumas etapas específicas, né? Sim. Não que a pessoa tem que estar de terno fazendo uma call ali, fazendo uma reunião remota, mas tipo, esse tipo de apresentação, até o plano de fundo que vai usar, como é que ela se apresenta, como é que ela dá oi, a assinatura, isso tudo comunica ao cliente, eu acho que uma coisa voltada a um certo posicionamento, a um certo respeito, sabe? Então eu gosto dessa padronização. Mas eu acho isso, assim. Um exemplo interessante até sobre esse ponto, a gente hoje abre uma vaga, não sei se vocês sabem, assim, no LinkedIn, tu abre uma vaga de CS, por exemplo, que é o meu caso, né? A gente teve 14 mil aplicações em alguns dias, assim, dentro da vaga. 14 mil aplicações. Então, gente com fit, né, totalmente, outros nada a ver e tal, tudo bem, mas é muita gente. Então, tem muita coisa que você tem que fazer no olhar. Tanto, claro, o LinkedIn, como é que a pessoa botou ali, a própria foto da pessoa, como é que tá, como é que não tá, plano de fundo, como é que ela gastou o tempo fazendo isso? O LinkedIn tá mais ali esquecido, abandonado? Tá, deve ter outro candidato. Então, tu vai olhando, cara, muito para esses detalhes, essas minúcias, como é que a pessoa preencheu aquele currículo vivo que é o LinkedIn, como é que ela se comunica por lá, como é que ela escolhe fazer isso, como é que ela posta. Então, isso tudo tem a ver. Tem pessoas que podem estar, enfim, empregadas porque gastou um tempo a mais ou um dinheiro a mais cuidando da sua imagem de certa maneira, né? Então, acho que é muita abundância, muita gente concorrendo à vaga, muita gente concorrendo à atenção hoje em dia e diferenciação através disso ela faz bastante sentido, né? Quem sabe ao vivo, quando eu chego numa palestra dessa, alguém fala, nossa, o cara é uma criança aqui na frente, na foto parece um cara maior no outdoor, né? Mas pelo menos já foi, né? Pelo menos. Já tá contrato, já tá feito. Já tá feito, já tá tudo certo, porque assim, eu acho que é muito sobre isso, de você gerar um interesse, né? Olhar, tipo, poxa, na foto, nessas 14 mil que tu vê, cara, tu vê aquela montoeira de gente ali, tu vai ver que alguma imagem vai te chamar, talvez no primeiro momento, a atenção. E aquilo tu vais olhar o texto, tu vais olhar a composição e tu vais perceber, poxa, cara, porque o ser humano, ele tende a olhar primeiro para os olhos de um outro ser humano, né? Eu fui pro meu oftalmo aí como, né, recorrência aí de sempre dar aquela manutenção, ver como é que tá o grau e tal. E ele me falou, Thiago, você sabe qual é a função dos olhos? Eu disse, olha, é pra ver, né? Eu disse, pois muito bem, ela tem duas funções. A primeira função, caçar, e a segunda função, se defender. Então você, quando olha, você está procurando um ponto onde você consegue ter, no mínimo, um retorno de ou você vai ser devorado, ou você vai comer, ou você vai atacar, ou você, sabe? Porque é o natural do humano. Então, quando eu olho, às vezes, um cliente, e ele vem, assim, eu vejo que, cara, realmente, esse cara tá precisando de foto. Ele tá entrando comigo em contato, porque, obviamente, eu sou um fotógrafo, mas quando eu vejo a imagem do perfil do Instagram, ou a imagem do WhatsApp, eu disse, cara, eu preciso ajudar essa pessoa, para ela ter esse posicionamento. Né? Às vezes eu vejo, talvez, numa situação como essa, poxa, eu vejo uma empresa, né, ou um software, ou alguma coisa, cara, eles precisam da minha ajuda, porque eu sei como resolver essa lacuna, eu sei como resolver esse problema. E pegando esse gancho da inteligência artificial, que muita gente vem com os aplicativos, né, coloca sua fotinho e aí faz. Aí quando tu vai ver na vida real, a pessoa não tem nem cabelo, ou às vezes não tem nem barba, ou qualquer outra. O fundo não existe, aquela Lamborghini é de mentira. Como que tu consegue adaptar a inteligência hoje para o teu negócio? E ela te ajuda, ela te atrapalha, ela facilita? Como é que é a tua relação da tua empresa, né, do teu time com esses aplicativos, com essas inteligências? Legal. Acho que pegando só um gancho do anterior ali, rapidinho, só para fechar esse ponto, muito se fala hoje, né, que as pessoas não seguem mais páginas de empresas diretamente, como era em 2015, por exemplo, quando eu entrei nesse universo, né? Mas founders, C-level, né, CEO e etc., o que essas pessoas postam, em geral? Então, a gente fala muito que já foi product-led growth, o produto guia o crescimento, né? Sales-led growth, vendas vai criar. Founder-led growth é a nova moda, que é uma pessoa, um CPF, fazendo conteúdo e gerando lead, etc., como o fundador em si, founder-led growth. E como é que tá a cara desse fundador no LinkedIn, nas redes, etc.? Então, acho que exatamente o que tu falou, assim.
E o outro ponto sobre AI, né, inteligência artificial, acho que hoje em dia a gente está vendo ela atuar especialmente, tirando coisas criativas, deixa eu ter uma ideia sobre isso, estava construindo um PDI, um plano de desenvolvimento individual, né, com meus liderados e tal. Pô, podem usar o GPT para ajudar vocês a montar ele, sem problema nenhum. Então, ninguém precisa partir do zero quando está falando de conteúdo e criação de coisas escritas hoje em dia, sinceramente. Agora, lá fora, a gente já está vendo ele como o Ozempic corporativo, assim. Ele emagrece o headcount. Então, está conseguindo não ter tanta gente nas empresas pela sua inteligência atuando, né? O Klarna é um case de uma empresa que vai abrir IPO agora. O AI que eles fizeram para suporte técnico substituiu 700 pessoas já. Caramba. Então, assim, a gente tá vendo ele como Ozempic corporativo. Ele tá literalmente fazendo essa enxugada, né? Emagrecendo o headcount, custo das empresas, né? Ao longo do caminho. Aqui no Brasil, a gente está começando a ver isso em vendas. Em vendas, então, em vez de ter um pré-vendedor e tal, o SDR, algumas empresas e equipes estão começando a substituir, em vez desses 2 SDRs aqui, pré-vendedores, vamos botar um robozinho lá, botar um AI para ver como é que ele manja com o cliente dentro do WhatsApp, por exemplo, né? Vamos ver se isso pode gerar uma oportunidade para o vendedor ligar depois. Estamos vendo muita coisa em vendas, mas no meu universo de pós-vendas, suporte, CS e tal, olha, cada vez mais. As pessoas têm que se diferenciar de certas maneiras, falar com o cliente de forma mais estratégica, entender o que é o ponto B do cliente, tá atuando de uma forma mais bacana, onde se precisa de um ser humano fazendo essa coisa do olho no olho da relação. Quem não for olho no olho, quem não for relação, quem não for focar no ponto B do cliente, quem for uma pessoa tipo um pouco mais, um nível mais baixo, só clica ali, clica aqui, ou faz um suporte mais... Essas pessoas seriam substituíveis. Sim. Há muitos anos atrás a gente via um monte de gente trabalhando de tickets de estacionamento. Hoje em dia eu nem sei qual estacionamento ainda tem um ser humano trabalhando por ali, porque foi substituível. Era muito repetitivo e manual. Então, é o que eu tô vendo de AI hoje e, é claro, na Convênia a gente está super apostando em ferramentas também para o nosso time automatizar coisas que não precisa mais o ser humano tá fazendo, né? Mas sobre imagem em si, eu também, né? Foi muito legal nas primeiras semanas, quando começou todo mundo já o DALL-E e todas as outras Midjourney, etc., para gerar imagens em si. Sim. Era super, nossa, 3D e tal. Eu já tô vendo que tá ficando mais balaio em si, sabe? Eu acredito que a autenticidade ela vai ganhando. Tim Ferriss falou no podcast ontem, que eu tava ouvindo, que apesar de ele poder otimizar a escrita dele, essa escrita tipo blog que eu falei, de exercitar pensamento, de aprendi esse negócio com o Mangrish hoje, deixa eu registrar e tal. Apesar da gente conseguir otimizar e fazer tudo com inteligência artificial, ele prefere não otimizar. Ele prefere escrever para não perder essa autenticidade, digamos assim, em geral. Então, eu acho que entra muito nisso, né? A galera não pode se... Tem que tomar cuidado para não se mergulhar em AI demais, otimizar tudo e mais um pouco e perder essa autenticidade, essa humanidade. Porque existe a tua essência, né? Você não pode deixar passar, talvez, os teus princípios e valores por um prompt, sabe? Porque é tudo tão fácil, é tudo tão... né, rápido e etc. E daqui a pouco, quando tu vai ver, tu só tá nesse automático, né? Sim. Só tá ali dependendo da inteligência para alguma coisa. Mas também, se você estudar e dominar, cara, nunca vai faltar um serviço para você. Nunca vai faltar uma oportunidade de um trabalho, enfim. O Naval, um cara muito bom, assim, de startups, ele fala, no futuro a gente vai ter, 700 bilhões, em vez de 700 milhões de pessoas, no mundo, vão ter 700 milhões de empresas. Cada um vai ter o seu serviço, a sua coisa, cada um vai criar, né, a sua empresa ao longo do caminho. Então, acho bem interessante. Luiz, cara, o papo tá bom demais, irmão. Pô, se pudesse, a gente ficava horas aqui, mas a gente precisa ir para uma reta final. E eu tenho 3 perguntas para te fazer, que é o seguinte: qual que foi o momento mais decisivo, o momento mais difícil, sei lá, da tua vida pessoal ou da tua vida profissional? Bom, acho que pessoal, o nascimento da Clara recentemente, né? Então, está com 5 meses agora. Com certeza foi. Claro, o casamento com que vocês estavam presentes também foi na pandemia, então foi aquela coisa tensa. Nossa, será que alguém vai bater aqui, não sei o quê, com um mini casamento, com pessoas de máscara? Foi tudo assim. Então, foi muito legal, mas o nascimento da Clara para mim, para minha esposa, assim, foi... Não tem explicação, tu sabe muito bem, né? Como cara, é que é? É um desafio, não é fácil. É uma satisfação incrível, mas é aquele medo de Maria de primeira viagem, né? De como lidar, de como trocar, realmente não é fácil. Total. E acho que só na carreira, lembra que eu falei da palestra que eu dei sobre criatividade, que as pessoas olharam, esse cara faz uma coisa diferente.
se tivesse uma virada grande, assim, na carreira de ser um a mais, pra ser notado, tipo, tá, essa pessoa pode fazer alguma coisinha a mais. Acho que esse dia dessa palestra que eu já tinha comentado profissionalmente foi, por mais bobo que pareça no dia, foi uma virada grande, assim. Coisas aconteceram depois disso, sabe? Que massa. Como que você pode definir o sucesso em uma palavra ou uma frase, né? Às vezes a palavra fica muito apertada para as pessoas. Que você poderia definir pra gente? Acho que a felicidade. Acho que todo mundo, no fim das contas, o cara que tá roubando, o corrupto, né? Um monte de gente sendo presa agora, famosa, que a gente tá vendo com o jogo do Tigrinho, etc. Tipo, essas pessoas, as pessoas mais comuns, as que batalham no dia a dia, que estão lá, todo mundo, se for botar uma pergunta principal, vai estar todo mundo querendo felicidade. Umas com mais facilidade e atalhos, né? Ferrando os outros, etc. para isso acontecer. E outras no dia a dia, né? Na batalha como você, como o Guto. Como eu espero, nessa batalha do dia a dia. Então, acho que felicidade, no fim das contas, se o meu último dia for hoje, né, eu acredito que eu tenha sido tudo muito feliz, né? É um sucesso. E aproveitando, se o seu dia for hoje mesmo, eu espero que não seja, obviamente, mas a gente sabe que em algum momento a gente vai voltar ao pó. Mas a gente vai deixar um legado, a gente vai deixar aqui uma história. E qual que seriam as tuas últimas palavras? Qual que seria o teu epitáfio? Nossa, boa. Tem uma frase que eu gosto muito, Steve Jobs, que está aqui atrás do meu lado, né, com esse livro. Mas Steve Jobs, em 94, eu botei no começo do meu livro essa frase, né? É um pouco maior, né, do que somente uma mini frase, mas o mundo como a gente conhece foi feito por pessoas que não são muito mais inteligentes do que você, do que eu. Então a gente pode mudar tudo. Customer Success era de uma maneira. Se eu conseguir fazer alguma atuação, ajudar meu time, liderar pessoas, etc., pode ser que a gente mude a maneira de ver o que é essa metodologia para as empresas. Pode ser. Não está escrito em pedra, assim. Então, acho que esse é um ponto que eu gostaria de deixar para filhos, etc. Todo mundo pode mover, mudar tudo, assim. Cara, mano, boa. Sensacional. Obrigado, cara. Show. Obrigado pela tua presença aqui, esse teu tempo de qualidade com a gente. Fico muito feliz tu nos dar essa moral, dar esse tempo aí. A gente tentou essas agendas aí já há algum tempo, mas o Lu tá sempre viajando, tá sempre numa função do seu trabalho, da sua demanda, né? E eu fico muito feliz, cara, muito agradecido de você ter esse momento aqui com a gente. Show de bola. Eu agradeço, espero que tenha sido útil aí pra vocês e vejam mais episódios. Eu já vi alguns ali, estavam muito legais. Que legal, que legal. Que bom. Fantástico estar aqui. E você não vai embora sem receber uma lembrancinha aqui, feita de forma exclusiva para você, tá? Que o Guto aí desenvolveu. Pô. E a gente sempre fica deixa eu pegar essa coisa pra cá. Para ficar curioso, né? A cor, o design. Que legal. O Guto tem esse trabalho incrível aí. Olha aí, Nossa, olha aí, olha aí, olha aí. Pô, que isso, hein? Lindo demais. Ô, Gutão, que espetáculo, hein? Que massa. Cara, comecei a fazer uma coisa há 3 anos atrás, tomar café, que eu não fazia. Então será uma honra. Rapaz, então essa canequinha com o grão café, né, que é esse aroma que a gente tá aqui, ó, sentindo aqui, que é um dos nossos apoiadores aqui do nosso projeto. Cara, a caneca do Guto com o grão café, irmão, é a combinação perfeita, né? Porque o Guilherme aqui, o Guilherme Claudino do Grão Café, ele tem uma máquina como essa daqui e ele vai nos eventos. Então você que vai fazer um evento corporativo, né, ou até mesmo um aniversário. Cara, eu fiz o aniversário da minha filha de 3 anos e ele tem uma máquina que ele faz uma impressão a laser do rostinho dele, de uma foto. Massa. Ou até mesmo da logo da empresa, que cara, é sensacional, cara. Eu tenho certeza aí que você, né, que precisar, vai estar aqui o link na descrição para você entrar em contato lá com o Guilherme, tá certo? Perfeito, show de bola. Luiz, obrigado mais uma vez, irmão. Valeu, tamo junto, é uma satisfação de te receber e esse podcast aí foi muito especial para mim, cara. Boa, para mim também. Tá Valeu. Bom? Muito bem, gente. Esse foi mais um episódio aqui do Fotografia Exponencial, um podcast onde a gente recebe os nossos amigos, pessoas queridas, pessoas que a gente admira, que tem uma bagagem, né, para contribuir para o nosso mercado da fotografia, do mercado do audiovisual, para estar aqui, né, somando mais um pouco. E para provar que você tá aqui com a gente até esse minuto aqui desse vídeo, você vai escrever aqui nos comentários a palavra, ou melhor, as letras, né? CS. Vai ficar fácil, né? Se eu meter o Custom Success aqui, a galera vai ficar meio doida. Mas escreve aí CS para provar que você ficou aqui,
deu essa moral pra gente. E eu vou te pedir para você se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos episódios. Dê o seu like nesse vídeo e eu te vejo na próxima.